Hoje nós escutamos uma leitura muito conhecida, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Já devem ter ouvido muito este evangelho, devem ter lido, meditado. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Eu queria fazer uma reflexão, duas partes. A primeira parte, uma reflexão bem específica sobre a luz, principalmente baseado no tempo verbal dessa frase, porque não está no imperativo, né? Essa frase está no presente, no indicativo, dizendo o que nós somos. Se vocês pegarem, não precisa fazer um voo muito profundo não. Dê uma olhada rápida nas tradições, tanto orientais como ocidentais, da filosofia e da própria religião. Vocês vão perceber que a luz sempre foi uma preocupação de todas as religiões, né? E sempre foi um pouco assim, como se fosse uma espécie de objetivo, né? Ser um iluminado. E as religiões colocam alguns caminhos. Então religiões e tradições, né, culturais e filosóficas. Então vamos pegar, por exemplo, sei lá, né, o Oriente, mas especificamente a tradição budista, hinduísta, todas essas tradições que estão ali muito conectadas, né, a China e a Índia principalmente. Então tem a ideia do Buda, o iluminado. O que é o iluminado para essa tradição? É alguém que fez um caminho do domínio do rara, o centro existencial. Aí vocês vão ver os gurus naquela posição, não é isso? De ataraxia, sem perturbação. Então o caminho é feito, curiosamente, né? Através de uma viagem ao ego para eliminar o egocentrismo. E aí você elimina isso, chegou à compreensão do seu centro vital, o rara, tá, ok, se tornou um guru, o Buda, o iluminado. Se vocês vão para a tradição que nós chamamos de tradição sufista do islamismo, o que é o iluminado? É aquele monge que fez uma abstinência radical de tudo que são os prazeres da carne, e então atingiu a iluminação. Se vocês vão para a tradição grega, aí a meninada que estuda filosofia no ensino médio já conhece o mito da caverna de Platão, não é verdade? O que é o iluminado? O iluminado é aquele que é capaz, pela atividade noética da razão, de contemplar a verdade filosófica e a bondade. Contemplei a verdade e a bondade, sou um iluminado. Em todas essas tradições, tem um caminho para ser feito. Então, pessoa alguma é iluminada antes de fazer este caminho. Na tradição judaico-cristã, não é assim. O fato do ser humano ter sido feito à imagem e semelhança de Deus já o coloca na posição de luz. Por isso Jesus não vai dizer você será. Jesus diz vós sois. Isso é muito importante, porque parece uma bobagem, mas quando nós abrimos mão daquilo que é o axioma da nossa fé, significa aquilo que é o fundamento da nossa fé, a gente fica coando mosquito e engolindo camelos, porque não entende de fundamento. E é por isso que Jesus coloca a frase no presente do indicativo para falar você é iluminado, né? Agora vai depender de você abraçar isso que você é, né? E pela graça de Deus, nós somos aquilo que somos, né? Iluminados, criados à sua imagem e semelhança, já temos em nós, né, essa luz divina ao nascermos. Isso é uma espécie de quase, a gente falar espécie de quase, não é um dogma mesmo da nossa fé, né? Todo ser humano criado à imagem de Deus traz em si a luz divina. Então não tem um caminho para ser feito para alcançar a luz. A luz não é alcançada porque você faz um caminho, porque você se abstém de uma coisa, ou encontra o seu centro existencial, domina o rara, ou porque você simplesmente é muito inteligente. Não, a luz está aí, né? É como se fosse um diamante que precisa ser lapidado para que essa luz apareça, né? O pecado é como as manchinhas, vão ofuscando a luz divina em nós. Então, estão percebendo que é diferente? Isso é importante por quê? Porque tem muita gente, inclusive na nossa tradição cristã, isso é uma crítica importante que se faz, que pensa que vai ser iluminado a todas as custas, porque assim, né? Vai ser iluminado porque estudou mais, vai ser iluminado porque estudou mais o catecismo, porque ora mais. A gente não ora mais para ser iluminado, é porque nós somos iluminados que oramos. Nós não fazemos caridade para sermos iluminados, é porque nós já somos iluminados que fazemos caridade. É diferente.
É diferente, né? Então o cristianismo ele já coloca como pressuposto que nós somos luz do mundo e sal da terra. É diferente, é muito diferente. Então o caminho é diferente. Então ser iluminado no cristianismo, eu brincava, não é ter 1 milhão de seguidores no TikTok. Depois perde 500 mil e entra em depressão, não é isso? Porque a sua luz estava nos likes, nas pessoas que comentam, olha como que você é bonitinho, bacaninha, né? Social, papá. Não é fazer postagem bonita, né? Ser iluminado no cristianismo não é nem mesmo ter domínio intelectual, no sentido de conhecer muito, né? Tem pessoas que conhecem muito e são obscuras, e traz obscuridade para a humanidade, não é isso? Do ponto de vista intelectual, isso para o cristianismo não tem assim muita, né? Aliás, né? Do ponto de vista da fé, a intelectualidade para o cristianismo não é primordial para ser iluminado, então estamos fora da tradição grega. E nem mesmo fazer muita ascese. O iluminado é aquele que não tem prazeres da carne. Cuidado, conheço muito asceta que é mais diabólico do que o próprio diabo, né? Se priva da felicidade e priva os outros também da felicidade, né? Não é feliz e não quer que ninguém seja feliz. Então essas questões, quando nós refletimos aqui na homilia, é para tocar mesmo, para pensar assim, qual que é o meu ponto de partida, né? Eu assumo, né, a luz que eu sou pela graça de Deus, né? E isso é muito importante para a gente. Então a primeira parte da homilia é trazer para vocês essa partilha, para que vocês percebam que o nosso ponto de partida é outro, né? E aí tomar posse dessa palavra aí como uma afirmação de Jesus: eu sou, né, luz, porque nasci da luz. Agora, se em algum momento eu estou vivendo momentos de trevas, ou se eu fiz uma opção pelas trevas, é outra coisa, porque a nossa liberdade nos dá essa possibilidade de não brilhar, né? E como que eu exerço de alguma forma, né? Mais do que exerço, como que esse brilho que é natural em mim, quando a gente fala de natural a partir do ponto de vista da fé, como que ele se torna uma espécie de... Como que eu traduzo isso na prática? Como que eu realmente traduzo essa luz, né? No sentido de que essa luz chega à vida das pessoas e ilumina a existência das pessoas. Como é que eu faço isso, né? Aí cada um de nós pode pensar os caminhos, né? Eu costumo dizer que às vezes são coisas muito simples. O ser sal da terra e luz do mundo precisa fugir às vezes das nossas pretensões, né? A gente tem assim um pouco de síndrome de Messias, de querer salvar o mundo. Tem gente que quer salvar até a igreja. Não, a igreja é fonte de salvação. Você não vai salvar a igreja. Existe tem 2000 anos. Existia antes de você e pela graça do Espírito vai existir depois de você, né? A gente quer salvar o mundo, né? Essa síndrome de Messias de que eu quero salvar o mundo. Fala assim, olha, se você conseguir salvar o seu casamento, já está salvando demais. Se você conseguir salvar o seu filho de algumas coisas, sua filha, já está salvando demais. E às vezes essa experiência de iluminação, de sessão é muito simples, né? Aí como eu gosto de brincar com os adolescentes, eu sempre dou uma mexidinha com eles, né? Eu brincava assim hoje de manhã, mas brincadeira séria, né? Você sabe quando você chega da escola, você está cansado, a gente sabe que você está cansado, estudou a manhã toda, né? E aí de repente seu pai também, sua mãe estão cansados, estão trabalhando, e ela deixou a comida lá preparadinha. E você vai lá e fala, não, o pai vai chegar às 5, minha mãe 4. Vou lavar esse prato aqui. São coisas muito simples na nossa vida, sabe? Aquilo que parece não fazer diferença para sua mãe, é assunto de roda de conversa. Sabe, meu filho lava os pratos, né? Chegar em casa e não encontrar sujeira na cozinha é uma forma de iluminar a vida de uma pessoa que passou por um estresse tremendo, ou evitar uma briga desnecessária quando um dos dois chegam cansados, né? Então vamos deixar de ser pretensioso e deixar de querer iluminar o mundo no sentido geral, né? Porque ele já tem a luz que é de Deus. E aí fazer como o Evangelho disse, ou seja, iluminar a nossa casa, o nosso ambiente com as pequenas ações, né? Porque às vezes, quando a gente quer iluminar tudo, a gente ilumina coisa alguma, né? Não é verdade? Que seria só uma luzinha aqui,
ou essa igreja iluminada na escuridão, né? Se todo Valadares estivesse apagado, não chegaria nem na esquina essa luz, né? Então é muito importante, né? Então termina a homilia lembrando dessas duas coisas. Primeiro, lembrar do caminho das outras religiões e do nosso caminho, pensar que os pressupostos são diferentes, que nós não alcançamos a luz pelo nosso esforço, né? O que nós temos que fazer é tirar a sujeira do diamante para que esse diamante brilhe. Em segundo lugar, começar com as pequenas coisas, né? Vou repetir: se você conseguir iluminar o seu casamento e a sua casa, já está iluminando coisa demais ou o suficiente, né? Agora, não consegue iluminar nem seu casamento, você não é luz nem para os seus filhos, vai ser luz do mundo. Para, né? Vamos ser sinceros, né? Então não adianta, vamos cair na real e vamos abraçar a nossa fé do ponto de vista prático, fazendo coisas que são simples, mas que realmente, né, criam nas pessoas essa sensação, né, de que a gente está contribuindo para o crescimento delas, né? De forma bem articulada, mas bem simples na nossa casa e na nossa vida do dia a dia. Vamos ficar com essa palavra, né? Pedir ao Senhor que nos ajude a iluminar as pequenas realidades e a temperar, né, a nossa vida diária lá no nosso trabalho, com os nossos familiares.